Olá, eu sou a professora Adriana Meiado, aqui do INDEP, Instituto de Pós-Graduação. Já estou aqui no INDEP há mais de 13 anos, trabalhando junto com o Marcelo, uma equipe incrível, né? E é algo que me dá muito prazer em fazer. Gosto muito de trabalhar com vocês, com o INDEP. E hoje a gente vai falar sobre transtornos de personalidade. Bora lá? Vamos trabalhar. O que vem a ser personalidade, hein, gente? O que é isso? O que é personalidade? Ah, você tem uma personalidade muito forte. Olha, uma pessoa não tem personalidade. Já ouviram essas expressões no senso comum? Então, vamos entender um pouquinho o que é personalidade, né? E entender como é que o indivíduo constrói a sua personalidade e que tipo de dificuldade, de transtornos podem ocorrer aí, tá? Então, o nosso foco é frisar a questão dos transtornos de personalidade. Muito bem, o que é que eu estou chamando aqui de personalidade? A personalidade é a forma com que o adulto, em sintonia com a norma cultural, com as normas sociais, a ética, no meio em que vive, a forma dele ser nesse mundo, né? Então, é a maneira com que ele interage e se constrói, né, nessa sociedade, nesse contexto que ele está vivenciando, tá certo? Então, isso é personalidade. O que a gente está chamando aqui de transtorno, né? É quando esse desenvolvimento da personalidade se fixa num padrão considerado anormal dentro daqueles padrões que esse sujeito está inserido, de cultura, de sociedade, éticos, de valores, tá certo? Então, a gente vai conversar aqui um pouco hoje a respeito desses transtornos de personalidade. Combinado? Muito bem. Então, o que eu estou chamando aqui? Vou buscar algumas definições pautadas no CID-10, né? Não modificou muito para o CID-11, assim como o DSM-4, que também está alinhado com o documento mais novo, que é o DSM-5, não houve alterações aí a respeito dos transtornos de personalidade, tá certo? Então, esses documentos, eles trazem que as perturbações da personalidade, né, dão origem aí aos transtornos de personalidade, são um grupo de doenças psiquiátricas em que os padrões de comportamento e os pensamentos a longo prazo são muito diferentes das expectativas da cultura, né, e causam sérios problemas em relacionamentos e na profissão, tá bom? Então, a forma de constituição desse ser dentro daquela sociedade que ele vive, dentro das relações que ele estabelece, são muitas vezes incompatíveis, né, gerando inúmeras dificuldades, tá bom? O CID-10, inclusive, traz estados e tipos de comportamentos característicos que expressam maneiras da pessoa viver e de estabelecer relações consigo mesma e com os outros. Então, a personalidade, né, ela vai se construindo ao longo da vivência de uma pessoa e aí na fase adulta ela se estabelece, ela se fixa como uma forma da pessoa ser no mundo, tá certo? E os transtornos, então, eles ocorrem quando essa forma dele ser no mundo destoa com aquilo que é considerado aceitável, né, coerente com a sociedade, com o grupo que essa pessoa vivencia, tá certo? Então, olha lá, quando a gente diz, né, isso eu estou pautando lá nos documentos oficiais, como eu disse para vocês, DSM-5, CID-11, né, o que esses documentos, né, essas orientações de classificação dos transtornos trazem, né, a respeito de transtornos de personalidade. Então, eles colocam que eu considero um transtorno de personalidade quando há o comprometimento de pelo menos duas dessas áreas que eu vou citar para vocês aqui: cognição, afetividade, controle de impulsos e relacionamento com outras pessoas. Quando há ali, né, um comprometimento de pelo menos duas dessas grandes áreas,
a gente pode ter um transtorno de personalidade. Esse é um transtorno bastante crítico dentro dos transtornos psiquiátricos, é um dos transtornos com grande dificuldade de resolução, que impacta muito pontualmente, né, não apenas o sujeito, né, a pessoa que vivencia ali com o transtorno, mas as pessoas do seu entorno, familiares, colegas de trabalho, né? Isso impacta bastante as relações que essa pessoa estabelece, tá certo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais. O que o DSM-5 vai trazer para a gente? E eu estou chamando a atenção aqui, né, para o DSM-5, mas já deixando claro que o DSM-4, ele está alinhado nesse mesmo raciocínio aqui, tá certo? Então, não houve, nós tivemos aí alteração, né, no DSM-5 de vários outros transtornos, mas os transtornos de personalidade, eles continuam conservando a mesma forma, o mesmo formato, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, os critérios diagnósticos para os transtornos de personalidade não sofreram mudanças em relação aos apresentados no DSM-4. O capítulo apresentado na seção 2 do novo manual do DSM-5 continua reunindo os mesmos transtornos divididos naqueles 3 grupos que anteriormente também estavam. Grupo A, Grupo B e Grupo C. Então, veja, dentro do Grupo A, transtornos de personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. Grupo B, transtorno de personalidade antissocial, borderline, histriônica e narcisista. E no grupo C, transtorno de personalidade de esquiva, de dependência, né, dependente, e obsessivo compulsivo, tá certo? O que mais que ele trouxe aqui? Basicamente, o modelo apresenta uma concepção acerca do funcionamento da personalidade e lista traços de personalidade patológica que podem estar presentes em cada um dos outros transtornos. Ele vai dizer, inclusive, dentro de outros transtornos, como esquizofrenia, transtornos de humor, ele vai, inclusive, colocar alguma relação na possibilidade de que aqueles transtornos podem desencadear, né, transtornos de personalidade também, tá? Então, ele frisa aqui. Inclusive, a escala do nível de funcionamento da personalidade, bem como os 25 traços de personalidade patológica, são apresentados nessa seção 3 do manual, tá certo? Segundo a APA, né, Associação Americana de Psiquiatria, o objetivo do DSM-5 ao apresentar os transtornos de personalidade, dessa maneira com que ele traz aqui, é preservar o que é utilizado na prática clínica, né? Além disso, introduzir uma nova abordagem que tem o objetivo sanar as diversas deficiências presentes nos modelos. Então, ele vai frisar ainda essa questão das escalas de nível de funcionamento de personalidade, a importância disso para a gente conseguir visualizar e classificar com maior precisão esses transtornos, tá certo? Esses transtornos de personalidade, eles são tradicionalmente difíceis, né, de se trabalhar, eles requerem tratamentos complexos e complicados, né, porque há uma dificuldade muito grande de modificar a forma de ser, né, então não é uma coisa que... lembra que no início da aula eu disse para vocês que o transtorno de personalidade, ele na verdade é um funcionamento que compromete a forma da pessoa ser no mundo, né? Então ele traz um funcionamento bastante incompatível com muitas relações, seja na área afetiva, de trabalho, né? Então, os tratamentos para as pessoas que têm transtorno de personalidade, eles não são muito rápidos, simples, né? Porque essas pessoas com transtorno de personalidade, eles têm uma certa dificuldade de compreender que aquilo é uma forma de adoecimento, né? Então, raramente eles entendem que estão adoecidos. E também, os transtornos de personalidade, a eles se somam muitas outras comorbidades, como, por exemplo, transtornos de humor, transtornos ansiosos, né?
a gente percebe, né, e a literatura confirma isso, que em contextos interpessoais, né, essas pessoas expressam um profundo sofrimento, porque essa dificuldade de adequação, essa dificuldade de se sentir pertencendo a espaços é algo que traz um sofrimento muito grande para as pessoas que desenvolvem transtornos de personalidade, né? A gente percebe que a literatura e os tratamentos têm procurado trazer novas alternativas, né, para os profissionais da área. Então, eu percebo que nos últimos 10, 15 anos aumentaram as produções a respeito deste tipo de transtorno. Então, nós temos hoje, inclusive, tratamentos que se ampliaram, né, pensando especificamente na área da psicologia. Então, a gente tem propostas interventivas bem pontuais, muito mais direcionadas do que nós tínhamos há 2 décadas atrás, né, bastante pontuais para trabalhar transtornos de personalidade. Na área médica também uma evolução da farmacoterapia para esses transtornos, né, e a gente percebe as pesquisas se multiplicando, o que traz uma perspectiva um pouco mais positiva para as pessoas que têm esse sofrimento, tá certo? Eles aparecem ainda, né, é uma área ainda muito recente, muito jovem, né? Então nós não avançamos tanto no entendimento dos transtornos de personalidade como em outros transtornos, como por exemplo a esquizofrenia, né, que a gente já tem muitas décadas aí de estudos, né? Nós temos grandes desafios em termos de conceitualização dos transtornos de personalidade. Por quê? Porque os transtornos eles têm uma relação muito estreita com a maneira com que a sociedade também, enquanto, né, ambiente social, evolui. Então, em cada sociedade, em cada momento histórico, espera-se um perfil, né, para que as pessoas consigam se adaptar e viver em grupos. Então, como isso também é bastante dinâmico, né, é um processo bastante dinâmico, a gente percebe que os estudos precisam acompanhar essas demandas, né, e esse entendimento de transtorno, ele precisa ser sempre alinhado com o seu momento histórico, a cultura com que está sendo estudado, tá certo? Então, a gente tem aí a validação de muitos estudos, a classificação do transtorno de ansiedade por meio de documentos como o DSM, como o CID, né? Hoje a gente conhece alguns marcadores biológicos, né, que podem apontar, né, algumas questões aí relacionadas ao transtorno de personalidade, modelos etiológicos e de tratamento. A melhora sintomática dos transtornos é algo que traz um grande ganho, né, para a pessoa que vivencia, né, que tem que vivenciar aí o transtorno de personalidade. A gente sabe que a questão da construção da personalidade, ela é uma característica e, portanto, que vai acompanhar esse sujeito ao longo da sua vida toda, não é verdade? E quando algo anormal, né, um transtorno é instalado, é construído, buscar a estabilidade, né, de vida dessa pessoa é muito importante para a qualidade de vida dela. Porque ele vai trazer muitos conflitos, ele vai trazer muito sofrimento, muita inconstância nas relações, nos espaços, e isso é bastante difícil, né? Então, a gente conta muito com o avanço aí das intervenções psicoterápicas, das possibilidades farmacológicas que a sociedade pode ofertar para pessoas que acabam desenvolvendo transtornos de personalidade, tá bom? Vou falar agora da definição de alguns conceitos que nos ajudam a compreender como é que essa personalidade se construiu de uma forma, né, patológica. Então, a gente parte do entendimento do que é o temperamento, né? A gente entende que o temperamento é algo inato, né? Existe uma característica inata
Então, a gente vai ver, inclusive, na etiologia ali de alguns transtornos, que há uma probabilidade, né, uma porcentagem de probabilidade de desenvolvimento de determinados transtornos, se alguém da família tem, né? Então, a gente sabe que essa questão do temperamento está muito ligado também à hereditariedade, né? O meio em que o sujeito está inserido é um outro elemento que influencia a construção da personalidade, né? A maneira com que ele aprende a interagir, a se relacionar, o ritmo que ele acaba estabelecendo de relação com o outro, nos determinados ambientes, né? Como ele entende as suas emoções, como ele expressa as suas emoções, como ele se sente aceito naquele grupo, naquela cultura, naquele contexto, com aquelas pessoas, né? Então, isso também são elementos importantes para conhecer, né, a construção e o desenvolvimento de uma patologia da personalidade. A gente precisa fazer a leitura desses 4 elementos, né? O temperamento, a interação desse sujeito com o meio, a ativação de ritmos e características da forma com que ele percebe esse meio e as aprendizagens e a intensidade da afetividade que ele expressa. O que mais? Outro elemento importante, né, que está relacionado aí à construção da personalidade, o desenvolvimento de vínculos de apego com os cuidadores. Elemento importante. Uma pessoa que desenvolve um transtorno, uma patologia de personalidade, os teóricos trazem que ele teve, em algum momento do seu desenvolvimento, uma dificuldade no estabelecimento e no desenvolvimento de vínculos de apego com os seus cuidadores, né? A maneira com que ele internaliza esses cuidados, a maneira com que ele internaliza esses vínculos, pode explicar muito da forma da construção da personalidade dele. Ou a ausência, né, o excesso, né, aquela questão que sufoca, né, que limita a manifestação subjetiva, individual de cada uma dessas pessoas, pode estar relacionada ao desenvolvimento da personalidade. Então, a maneira com que os vínculos se dão, a ausência ou excesso de presença, pode desencadear ali um processo de construção patológica de personalidade. A introjeção dessas relações precoces, o desenvolvimento de traços de caráter. Então, você percebe que, apesar da gente entender que uma personalidade ela só se estabelece, né, ali na vida adulta, ela é uma construção, né? E a maneira com que essas relações, esses vínculos vão acontecendo ao longo da vida da pessoa, vai encaminhando por estabelecimento de uma determinada personalidade, né? Então, os vínculos, os valores, os modelos, as relações, tudo isso vai contribuindo para a construção dessa personalidade, tá? A gente diria que é uma combinação, tá, de elementos biológicos, experienciais e do ambiente, tá? Então, a personalidade é a síntese dessas combinações, certo? Biológica, experienciais e de ambiente. Ela é o jeito característico da pessoa ser no mundo, que é expresso pela maneira dela experienciar e reagir frente ao sujeito, ao mundo, às situações, tá? Então, a estabilidade ou a instabilidade dessa pessoa, ela está muito ligada à maneira com que a personalidade foi construída ao longo da sua vida. Tudo bem? E aí a gente vai ter, né, a definição de critérios de personalidade nos principais documentos, DSM-4, DSM-5, né, vai mostrar ali padrões duradouros de vivências internas, como dos marcadores, né, para definir a personalidade, comportamentos que desviam da cultura, como eu disse anteriormente, aqui que a gente vai chamar de patológico numa personalidade, aquilo que se distancia, se desvia do que é esperado em determinada cultura.
né? E as manifestações, né, cognitivas, que são os modos de perceber a si mesmo, os outros e os fatos, a afetividade, enquanto amplitude, intensidade, labilidade e adequação das respostas. Então, uma pessoa que desenvolve um transtorno de personalidade, ela tem necessariamente um desequilíbrio, seja na cognição, seja na afetividade, ou na forma dela se comportar socialmente, né? Essa afetividade pode ser representada por um desequilíbrio na sua amplitude, na sua intensidade, né? Ou na forma inadequada de responder diante, né, das situações. Os documentos trazem para a gente os 3 grandes grupos que eu já havia citado inicialmente, né? O grupo A, com os transtornos paranoide, esquizoide, esquizofrênico, nós classificamos esse grupo A, quando eu digo nós, os documentos, né, como o grupo dos estranhos e excêntricos. O grupo B, que engloba antissocial, borderline, histriônicos e narcisista, como o grupo dos dramáticos, emotivos e imprevisíveis. E o grupo 3, né, os transtornos dos ansiosos e assustados, né, que são os dependentes, os evitativos e os obsessivos compulsivos, tá bom? Vamos conversar um pouquinho a respeito, então, da etiologia dos transtornos e vamos pensar, então, em prevalência. A prevalência dos transtornos de personalidade na comunidade gira em torno de 10 a 13%. Geralmente, segundo Giordano, acomete jovens entre 25 e 44 anos, né? Então, a gente tem de 10 a 13%, uma parcela bastante representativa, né? Então, envolve aí jovens e jovens adultos, né? O transtorno antissocial, ele tem uma maior prevalência na amostra na comunidade, né? E o transtorno de personalidade border, maior prevalência em amostras clínicas. Então, quando você olha né, faz a pesquisa, os estudos que entrevistaram comunidades, a gente percebe que o antissocial aparece com maior frequência, né? Em estudos mais controlados, com amostras clínicas, aparece aí de 1 a 2% o transtorno border. Igualmente distribuído entre os sexos, né? Exceção para o transtorno de personalidade social, que é mais comum em homens, e o transtorno de personalidade histriônico, que é mais comum em mulheres. Mas, de uma maneira geral, os transtornos de personalidade, eles acometem ambos os sexos. Mais chances de apresentar problemas associados ao abuso de álcool e outras drogas. Então, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, ele tem uma probabilidade maior de ter como comorbidade o uso abusivo de álcool e outras drogas, tá bom? E ainda, ele tem mais chance de enfrentar eventos adversos, como, por exemplo, problemas de moradia. Por quê? Porque ele tem aquela dificuldade de conviver com o outro, né? Desavenças conjugais, longos períodos de desemprego. Por quê? Porque ele tem um comprometimento muito grande dessa questão das interações, né? Então, o nível de tolerância dele é muito menor, né? Então, ele precisa conhecer muito do seu transtorno para conseguir ter uma autocrítica a respeito, né, dessas dificuldades que ele vai ter de se relacionar, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, guarda isso aí para quando a gente for falar sobre possibilidades de tratamento, tá certo? Em cuidados primários, né, o transtorno de personalidade constitui entre 10 a 30% das consultas realizadas. Então, por exemplo, eu trabalho numa unidade básica de saúde também. Então, é um número, né, que chega até 30% dos casos que aparecem ali, né, nas demandas dos cuidados primários. Por quê? Porque quando se tem, né, essas dificuldades, perda de emprego, baixa imunidade, briga, conflitos, adoecimentos, então eles buscam atendimento porque eles estão percebendo que não funcionam, né? E então isso compromete saúde, bem-estar, né? O grupo C é o de maior presença,
né, em cuidados primários, em cuidados secundários e terciários, a prevalência de transtorno de personalidade pode chegar a 50% das consultas. Por quê? Os casos de transtorno de personalidade, quando eles procuram uma atenção secundária, que são, por exemplo, os CAPs, né, é porque aquele comprometimento já, de alguma forma, atingiu níveis que desequilibraram de uma forma bem patológica toda a família, e ele não tem mais grandes recursos para lidar com aquilo, né? Dentro dos transtornos de personalidade, né, principalmente em cuidados secundários, o transtorno de personalidade border é o mais frequente na população clínica, é o que mais aparece aí dentro dos serviços de cuidados secundários, como os CAPs. Outro dado epidemiológico, 11% de todos os pacientes psiquiátricos ambulatoriais apresentam um transtorno de personalidade. Então, dos pacientes psiquiátricos que buscam ambulatório, né, 11% tem transtorno de personalidade. 20% de todos os pacientes psiquiátricos internados, olha isso, né, os que estão internados, que é aquela gravidade maior, 20% tem transtorno de personalidade. Em cuidados secundários e terciários, a prevalência pode chegar a 50% das consultas. Você imagina o quanto é limitante, né, um transtorno de personalidade, o quanto ele adoece, o quanto ele limita, o quanto ele compromete a vida social das pessoas, né? Traz um sofrimento muito grande. Então, o transtorno de personalidade estão associados ao aumento de comportamento autodestrutivo. E aqui eu vou fazer um parênteses para dizer para vocês assim, uma associação muito forte, transtorno de personalidade, ideação suicida, tentativa de suicídio. Né? Porque chega um determinado momento, né, e dependendo do tipo de transtorno de personalidade, eu já disse que é bastante, compromete muito da saúde mental da pessoa, ele não consegue mais lidar com tantas frustrações, tantas perdas, tantos conflitos, e muitas vezes, né, a autoagressão, né, comportamentos autodestrutivos acaba sendo uma alternativa que aparece para as pessoas que têm transtorno de personalidade. Então, a gente tem que estar muito atento, falar muito em prevenção, falar muito em cuidado, trazer muito a questão da psicoeducação para as pessoas com transtorno de personalidade, tá? Então, anota aí. Importante, psicoeducação para pessoas com transtorno de personalidade, tá? Os transtornos também do tipo B, do grupo B, tem uma taxa de autossuicídio, uma taxa de suicídio de 10% e automutilação de 80%. Né? Transtorno de personalidade border, inclusive. Bom, eles apresentam um comportamento de alto risco, né, como antissocial, que levam a taxas de mortalidade. Por quê? Porque eles têm essa onipotência, eles sentem essa necessidade muito grande de transgredir, de impactar, né? Então, acidentes de carro, de moto, morte por violência, por contaminação de HIV, porque esse autocuidado, né, essa vulnerabilidade emocional os colocam, né, muito fortemente expostos, e a gente tem que estar atento para isso, né? Um trabalho preventivo sério para evitar esse tipo de comprometimento. Então, as comorbidades associadas, na maior parte das vezes, como eu já falei, transtornos de humor, transtornos de ansiedade e o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Então, o consumo abusivo de substâncias psicoativas é muito recorrente em pessoas com transtorno de personalidade, né? Nós temos aí, ainda dentro da etiologia, interações de fatores como vulnerabilidade genética e experiências negativas precoces, aquilo que eu disse, né? Tem a questão genética, porque tem um componente hereditário forte que aumenta a probabilidade do desenvolvimento do transtorno, e
e tem aí experiências negativas vivenciadas na primeira infância, principalmente, que pode se juntar com a questão da vulnerabilidade genética e desencadear aí um processo de construção de um transtorno de personalidade, tá bom? Os prejuízos no desenvolvimento afetivo normal e a impulsividade são as consequências, né? E a partir daí, então, esse comportamento disfuncional. Apresentou esse comportamento disfuncional, ele acaba desencadeando os prejuízos que alimentam mais comportamentos disfuncional, numa dinâmica, né, de um esquema de adoecimento, tá bom? Modelos etiológicos ainda, 50% da variabilidade dos traços de temperamento e diferenças genéticas, né? Então, a gente sabe que o temperamento é um componente, ó, metade das pessoas com transtorno de personalidade tem um traço aí desse temperamento, de 25% a 30% da variabilidade apresenta ali efeitos ambientais não compartilhados, né, especialmente traumáticas, como abusos, violência, negligência, né? E a gente tem os estudos apresentando aí erros de mensuração, porque depende muito da cultura, depende muito das histórias da infância, né? Então, dentro desses desencadeadores, como eu falei aqui para vocês, dessas experiências na primeira infância, a gente percebe pelas pesquisas que o transtorno de personalidade pode estar relacionado a abuso físico, sexual e emocional, inclusive negligências, né? Negligência emocional, abandono, né? Enfim. Então, o que é muito importante para a gente trazer para pacientes com transtornos de personalidade? A gente precisa construir, né, um setting estruturado. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma lacuna nessa estruturação, né? E a organização dessas emoções. O terapeuta, ele precisa apresentar uma atividade muito maior, muito mais pontual. Então, é preciso uma postura bastante interventiva do terapeuta, né? Precisa se trabalhar muito a questão das tolerâncias, inclusive das transferências negativas, porque a pessoa com transtorno de personalidade, ele tem gatilhos que acabam, né, despejando no outro as suas frustrações, e isso muitas vezes é o que acaba desencadeando uma dificuldade de convivência, né? E isso vai também ser vivenciado dentro dos espaços terapêuticos. Transformação dos comportamentos autodestrutivos. Então, no tratamento, né, nas psicoterapias, junto a pacientes com transtornos de personalidade, a gente precisa dar uma atenção muito pontual para a questão dos comportamentos autodestrutivos, uma vez que eu já disse aqui que os pacientes com transtorno de personalidade, eles têm uma probabilidade maior de se autodestruírem, né? Tentativa, então, de se machucar, tentativas de suicídio e assim por diante. Combinado? Então, penso que esse primeiro olhar, né, é muito importante para a gente entender quem é essa pessoa com transtorno de personalidade, né? Como é que se constrói. Então, a gente já viu que essa questão da infância, essa questão genética é muito importante. Então, a psicoeducação, para ele entender qual é esse transtorno, por que isso impacta tanto na vida dele, na convivência, no trabalho, nas relações, né? Então, para que haja, a partir da aceitação, uma disposição para encontrar formas mais equilibradas, mais assertivas de se conviver com esse transtorno e modificar aquelas situações onde ele acredita que seja possível ampliar o menu ali, um repertório maior de comportamentos mais assertivos. Combinado? Então, isso é um pouco, né, do transtorno de personalidade, então os conceitos e a questão etiológica. Eu sou a professora Adriana, aqui do INDEP, e espero vocês para próximos encontros.